Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz essa make inspirada na Dory, do filme Procurando Dory. Então se você quiser aprender, é só continuar a ver esse vídeo. Bom, primeiro eu comecei passando uma pastinha branca da minha paleta de corretivos pra poder fixar melhor a sombra, né, no fundo branco. Depois eu pego minha paleta de 88 neutras e eu sempre começo com o fundo marrom, não importa qual a cor que eu vou colocar por cima, que no caso vai ser o preto, mas fica sempre mais bonito você ter um fundo, então eu coloco o fundo marrom para esfumar o côncavo primeiro. Depois eu pego a minha paleta de 88 coloridas e vou começar meu degradê. Começo pelo amarelo, depois eu vou pro azul clarinho e eu vou só colocando a sombra mesmo com um pincel de esponjinha. E por último eu coloco o azul escuro, o mais escuro de todos. Eu só deposito mesmo, porque depois, agora, eu vou vir com um pincel para fazer o degradê, só para esfumar essas três sombras. Então de um lado eu esfumo o amarelo e o azul clarinho, e depois eu viro o pincel do outro lado para esfumar os dois azuis, o mais claro com o mais escuro. Eu coloco o pó embaixo do olho, porque eu vou fazer um pouquinho de sujeira com a sombra preta. E com o pincel menorzinho, eu venho só no cantinho externo com a sombra preta, no formato diagonal. Vou só depositando por enquanto. Depois, sem pegar a sombra, só com a sujeirinha que ficou no pincel, eu vou fazer o côncavo com essa sombra preta, lá em cima do marrom que a gente já passou. Sem sombra nenhuma, vou só esfumando mesmo, fazendo o formato do côncavo, o arco do côncavo. E sempre esfumando, é o que eu sempre falo, o segredo é paciência. Esfuma, 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 volta com azul pra retocar porque acaba saindo um pouquinho, e com o pincel totalmente limpo, sem nada, eu esfumo lá em cima, a transição entre a sombra e embaixo da sobrancelha. O pincel sem nada, só pra ficar bem bonito e não ficar nenhuma marcação mesmo. Boto um pouquinho de iluminador no canto interno, no caso eu coloquei uma sombra perolada mesmo. Abaixo da sobrancelha também passo iluminador. E eu passo um pouquinho de pó compacto onde eu não passei nada, só pra poder selar aquela base branca que a gente tinha passado, né, e não ficar escorrendo. Passo um pouquinho de sombra marrom embaixo do olho. Passo o lápis preto na linha d'água. E vou passar o lápis preto também bem rente à raiz dos cílios, pra não ficar só na linha d'água, fica mais bonito assim, eu acho. Passo na raiz dos cílios. E agora, gente, eu colei essas pedrinhas, eu comprei na farmácia pra usar em unha. Mas eu uso em maquiagem artística também. E eu colei com cola normal. Passei esse batom da Dylos Pro. E ficou assim. Oi, eu sou a Dory. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu joinha aqui. E um beijo.